E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula remota. Vamos continuar nosso conteúdo de química, tá? Show de bola aí para a galera de Imperatriz que está acompanhando as aulas, para o pessoal do Brejo Grande do Araguaia, tá? Um forte abraço para os nossos alunos que já foram aluno nosso aí, que está acompanhando também no canal. Você que vai fazer vestibular, você que já estudou, vai fazer vestibular da UEMA, da UFPA, né? Entra no canal, se inscreva e relembre aquelas aulas que a gente tinha em sala de aula, né? Tem uma mocinha que quer dar um recado para vocês aqui, vem cá. Vem cá, manda um recado para a galera, vai. Oi. E aí, galera, fala. Oi, gente. Valeu, vamos começar. Ela aí é a minha é a que grava as aulas para nós, uma moça inteligente. Então vamos lá. Bora falar agora de transformações da matéria, dando continuidade àquela primeira aula que eu passei para vocês. Transformações da matéria, certo? Você sabe que a matéria tem 3 estados, né, de agregação: sólido, líquido e gasoso. Então a gente vai estar aprofundando na aula de hoje mais alguns conhecimentos na área da química, tá ok? Então bora lá. Estrutura da matéria. Eu já falei para vocês, mas eu vou repetir novamente, que a matéria é formada por moléculas. Essas moléculas, por sua vez, são formadas por partículas, né, chamadas de átomos, em homenagem lá, né, a Leucipo e Demócritos, ok? Então, todo material é formado por átomos. Esses átomos, por sua vez, se agregam e formam moléculas. Essas moléculas se agregam a outras moléculas e formam as substâncias. E aí, quando eu pego uma substância e adiciono a outra substância, ou vai ter uma reação química, ou vai ter uma mistura de substâncias químicas, tá certo? Então a gente vai estar sintetizando isso aí bem na aula de hoje. Então anote isso no seu caderno, que fica fácil para estudar nas futuras atividades e nas provas de vestibular para quem for fazer. Tá certo? Então, o elemento químico, os átomos, eles têm uma nomenclatura, né? Por exemplo, ele tem uma nomenclatura, ele tem uma simbologia. E na química é muito comum você ver a representação da união desses átomos na hora de formar moléculas. Então, por exemplo, o ferro, símbolo Fe. Matéria-prima que a gente encontra na natureza, tetróxido de ferro 3. O cálcio, que é o que a gente tem nos ossos, né? Simbologia Ca. Tá? Matéria-prima mais conhecida, carbonato de cálcio, né? CaCO3. Isso aqui a gente vai estudar no primeiro ano, na parte de funções inorgânicas, tá? Tomara que seja de forma presencial. Mas eu vou estar mantendo o canal, e aí você vai estudar na sala de aula, mais eu, e aí quando tu quiser revisar a aula, você vai lá no YouTube, no meu canal, e revisa a aula. É top demais, show de bola, tá? Deixa eu só... Deixa eu ver se eu tiro. Pronto, tirei. Certo. Prata, símbolo químico, Ag. Em latim significava argento, certo? É um metal, matéria-prima, metal, prata, Ag. Oxigênio, simbologia molecular, O2. A gente está vendo aí o tanto que oxigênio é importante nos atendimentos hospitalares. Você vai aprender que a gente obtém o oxigênio através de um processo chamado de liquefação, onde o gás é transformado em líquido, né? A gente chama isso aí de liquefação. A principal empresa do nosso país que faz isso aí é o Arte Martins, né? Ela que é uma empresa pioneira na hora de obter substâncias gasosas para fins hospitalares, ok? Bacana, bora continuar. Então, lá no primeiro momento eu falei o quê? Que a matéria é formada por átomos, esses átomos se juntam e formam moléculas, essas moléculas se juntam com outras moléculas e formam substância. Então, para você entender bem, do lado esquerdo da seta nós temos o reagente, do lado direito nós temos o produto, certo? Que é fruto da reação entre os reagentes. Quando essa setinha vai para frente assim, significa dizer que o reagente vira produto, mas o produto ele não volta a virar reagente.
Ou seja, geralmente no livro de química você vê uma seta indo e uma seta voltando. Então o que significa? O reagente vira produto, se tu vê uma outra seta voltando, o produto vira reagente. Geralmente isso a gente estuda no segundo ano em equilíbrio químico. Tá? Mas nesse caso aqui o reagente vira produto. Então reagente, produto, setinha de indicação. Então aqui no reagente eu tenho um átomo de hidrogênio, mais um átomo de hidrogênio. Aconteceu colisões favoráveis, ambiente favorável, aconteceu uma reação química, né? E esses dois átomos de hidrogênio virou gás hidrogênio. Isso aqui acontece no Sol, a gente chama de fusão, né? Acontece no Sol. Aqui eu tenho um átomo de hidrogênio, um átomo de hidrogênio, um átomo de oxigênio, né? Os três vão interagir, vão reagir mediante as condições favoráveis, pressão, temperatura e tal, colisões, e vai formar uma molécula de água. Mickey Mouse aí, né, para vocês verem. E forma uma molécula de água. Então, veja bem, a matéria é formada por átomos. Esses átomos se juntam através de reações químicas para formar uma molécula. Essa molécula vai se juntar com bilhões e bilhões de moléculas para formar a substância água, tá certo? A pessoa o tanto de água que tem no rio Tocantins, ou no rio Araguaia, né? Ou no mar, o tanto de molécula de água que não tem, só Deus mesmo, só Deus mesmo. Então, vamos lá. Nós temos a matéria, sistemas materiais, aí eu tenho uma substância pura, que pode ser simples ou composta, e eu tenho uma mistura, essa mistura pode ser homogênea ou heterogênea. Na aula de hoje a gente vai estudar isso aí, tá certo? Ok? Então vamos lá, continuando. O que é uma substância pura? Olha o químico aí, ó. No nosso laboratório a gente faz muito isso aí, né? Tubo de ensaio, Erlenmeyer, bico de Bunsen. Depois eu vou gravar uma aula lá no laboratório para mostrar para vocês as principais vidrarias e as principais técnicas de separação. Vai ajudar muito, porque os vestibulares também cobram muito você saber o nome das vidrarias. Você quer fazer medicina, química, engenharia civil, é só o que cai, é química e física. Então vamos lá. Então substância pura é toda substância constituída por moléculas quimicamente equivalentes ou quimicamente iguais. São substâncias químicas, né, formadas por moléculas iguais. Como assim, professor? Dê um exemplo aí, bora ver. Vamos recordar isso. Substância pura simples, quando é constituída por átomos de mesmo elemento químico. Ó, substância pura é toda substância constituída por moléculas equivalentes iguais. Certo? Substância pura. Por exemplo, eu tenho gás hidrogênio, H2. Aí no recipiente eu só tenho H2, não tem outra cor a não ser H2. Então é uma substância pura simples, né? No outro frasco eu tenho só gás ozônio, O3, 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 O3. Substância pura simples, porque é formada pelo mesmo elemento, a mesma sequência de elementos, não muda. Então, aí eu tenho uma substância composta. O que é substância composta? Anote esses conceitos no caderno, né? Quando é constituída por átomos de elementos químicos diferentes. Por exemplo, H2O, é o mais prático, né? Fácil de compreender. H2O, eu tenho 2 hidrogênio e 1 oxigênio. Hidrogênio e oxigênio são 2 elementos químicos totalmente diferentes. O oxigênio a gente usa para respirar. O hidrogênio é usado aí lá no Sol, como combustível do Sol ou como principal combustível de foguete. Mas Deus é maravilhoso que quando a gente junta o hidrogênio com o oxigênio, aí a gente produz H2O. Né? Tem gente que não acredita em Deus, né? Não dá para entender, não dá. Então, ó, vamos ver aqui algumas situações. Aqui nesse recipiente, aqui eu tenho uma substância simples, porque eu tenho uma mesma substância. Vamos dizer que isso aqui é oxigênio, O2. Ó, oxigênio, 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 oxigênio. Já nesse outro frasco eu só tenho água. H2O, H2O, H2O. Então,
Aqui eu tenho uma substância simples que é pura, só tem ele, e aqui uma substância pura composta, né? Uma substância composta pura porque só tem água. Agora, a partir do momento que foi inserido outra coisa aqui, aí já não é mais substâncias. A gente classifica como mistura de substância, uma mistura, é classificado como mistura. Continua sendo substância isoladamente, mas o fato de eu agregar, misturar, a gente chama de mistura, que pode ser ou homogênea ou heterogênea. Então, quais são as características de uma substância pura? Ó, bote esse desenho no caderno, quem tem livro, você vai encontrar ele no livro. Mas o importante é a gente interpretar, certo? Vamos ler aqui. Durante a mudança de estado físico de uma substância pura, a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição permanecem constantes. Ou seja, é uma característica de toda substância pura, seja ela simples ou composta, o ponto de fusão e o ponto de ebulição é constante, ele não tem mudança, ele não sofre variação. Mas aí no vestibular e nas minhas provas, eu gosto de colocar isso aqui, que é para o aluno interpretar gráfico, né? Porque na matemática tem muito gráfico. Então, por exemplo, no eixo aqui, ó, de Y, nós temos a variação de temperatura em graus Celsius. No eixo de X, nós temos a variação do tempo. Às vezes aparecem os valores ou não. O que eu consigo compreender desse gráfico? A substância que foi analisada aqui, abaixo de 0 graus Celsius, ela é sólida. Abaixo de 0 grau, que vai até menos 20 nesse caso, ela é sólida, certo? A 0 graus Celsius, a substância ela é sólida, mas líquida. Ou seja, aqui é o meu ponto de fusão. O que é fusão na química? É o momento em que uma substância deixa de ser sólida e passa a ser líquida. Então aqui eu tenho duas fases de agregação, sólido e líquido. Aí eu chamo de ponto de fusão. Aqui, sólido. Aí a substância foi aquecida, certo? Até 100 graus Celsius. Ela é líquida, ok? Só tem uma fase. Quando chega em 100 graus Celsius, a substância ela tem duas fases. Ela é líquida e gasosa. Isso aqui nós chamamos de ponto de ebulição, ok? O que é o ponto de ebulição? É o momento em que qualquer substância, é a temperatura que qualquer substância transita de líquido para gasoso. Você encontra duas fases. Acho que até na última aula eu falei sobre isso aí, eu mostrei, né? Uma rampazinha com gelo e tal. Acima de 100 graus Celsius, quando é aquecido acima de 100 graus, a substância se encontra na fase gasosa. Então, isso aqui é o gráfico que representa a mudança de fase da água. A água, o ponto de fusão dela é 0 grau e o ponto de ebulição é 100 graus. Ou seja, toda substância pura tem seu ponto de fusão constante. Constante é reto, certo? E o seu ponto de fusão também é constante, tá ok? Show de bola. Passa para o caderno, hein? Agora bora falar de mistura. O nosso químico aqui, ele está misturando aí, né? Ele está misturando. Misturou uma substância aqui na outra, e aí começou a aquecer. Mas eu, particularmente, quando eu estou no laboratório, qualquer aquecimento de substância a gente faz na capela, viu? Porque vai que o bicho explode, emite vapor e é tóxico. E no laboratório tem que ter uma segurançazinha, porque senão vai para o beleléu. Então, ó, misturas. Quando temos a junção de dois ou mais substâncias. É o que eu falei para vocês. A partir do momento que eu pego uma substância com uma característica e misturo com outra, vai ter duas situações. Ou vai acontecer uma reação química, tá certo? Ou vai ter uma mistura, né, sem reação. Essas misturas sem reação a gente chama de mistura homogênea ou mistura heterogênea, tá certo? E aí, professor, olha como é que é o gráfico de uma mistura, certo? Parece com o anterior, mas não é parecido. Por quê? Porque no ponto de fusão aqui eu já percebo que não é reto, não é constante. Já sofreu uma inclinação. Se sofreu uma inclinação é porque está sofrendo uma variação, né? Com o passar do tempo, na medida que vai aquecendo. Então, ó, o líquido, aqueceu o líquido, a partir dessa temperatura aqui, 3, temperatura 4, ó, veja que não está constante o ponto de ebulição.
Se não está constante, não está retinho, então sofreu uma variação, né? Então significa dizer que é uma mistura. E aí só para relembrar, ó, estado sólido, estado líquido, estado gasoso. De sólido para líquido, fusão, ponto de fusão. De líquido para gasoso, ponto de ebulição. De gasoso para líquido, condensação ou liquefação. De líquido para sólido, solidificação. E de sólido para gás, né, sublimação. Tá certo? Só para relembrar. Professor, todo material tem ponto de fusão e ponto de ebulição? Todo. Todo. Porque toda matéria é formada por átomo. Tudo tem um ponto de fusão e um ponto de ebulição específico. E é graças a esses pontos de fusão e ebulição que nós químicos, engenheiros, né, sabemos para qual aplicação será mais útil. Tá? Entendido? Por exemplo, vou te dar um exemplo para tu compreender. Nós tem foguete, ônibus espacial. O ônibus espacial ele sai da Terra, tá, e vai para o espaço, ou seja, ele sai de um ambiente cuja temperatura aí é 40 graus, na medida que vai subindo, tem atrito com o ar, o material esquenta, vai para temperaturas absurdas, certo? E quando chega no espaço, cuja temperatura é menos 119 graus, aquele material que estava subindo e estava quente, ele vai esfriar de uma vez. Então o material ele tem que ter um elevado ponto de ebulição para que não ocorra trincas. Porque o material dilata aqui na Terra e se contrai lá no espaço. Sai do quente e vai para o frio. Então o material tem que ser especial. Aí eles usam liga de alumínio, liga de titânio. É muita pesquisa científica envolvida, né? Muita, certo? Porque existe muita física e química envolvida. Atrito com ar, velocidade, saída de uma temperatura mais baixa para uma temperatura mais elevada. Deu para compreender, né? Deu para compreender. Então vamos lá, vamos continuar. Mistura. Aqui eu tenho uma mistura homogênea e uma mistura heterogênea. Professor, qual é a diferença? Primeiro, toda mistura gasosa ela é homogênea. Toda mistura gasosa, certo? Os meus olhos não têm um campo de visão para diferenciar ali, né, aquele mundo microscópico. Então, microscópico. Então, toda mistura homogênea é gasosa, certo? O que é mistura homogênea então, professor? É toda mistura que apresenta apenas uma única fase, que você consegue enxergar a olho nu, apenas uma única fase. Vou te dar um exemplo. Água e álcool. Quando eu misturo água e álcool, né, aquela mistura é homogênea, porque no final da dissolução dos dois, eu só vejo um líquido incolor, ok? Então, a olho nu, só tem uma fase. Se eu pegar e misturar água com sal, o sal é sólido, né? Mas ao entrar em contato com a água, as moléculas dissolvem ali, as moléculas quebram as partículas de sal, mas, dependendo da concentração, também é uma mistura homogênea. O sangue humano a olho nu é homogêneo. Se eu ver no microscópio, aí é heterogêneo, certo? Então, fase é tudo aquilo que eu consigo ver, tá ok? Esse tipo de assunto é muito explorado no vestibular, tá? A galera erra bastante, tá? Água mais areia, mistura heterogênea. Eu tenho a água e eu tenho a areia. A areia não se dissolve na água, mas eu consigo ver ali no meu campo de visão a água e a areia. E se eu jogar gasolina, aí eu vou ter a gasolina em cima, a água no meio e a areia embaixo. É uma mistura heterogênea que apresenta 3 substâncias e que apresenta 3 fases, tá certo? 3 substâncias e 3 fases. Então, mistura heterogênea é tudo aquilo que eu consigo ver, toda mistura eu consigo olhar a olho nu que apresenta mais de uma fase, tá? Vamos continuar. Então, é o que eu falei para vocês, mistura homogênea, substâncias puras, ou que tenham mistura de fases, mistura heterogênea, que apresenta mais de uma fase. Tá certo? Vamos continuar? Bora lá? Já vamos ter uma atividadezinha para treinar. Tá? Vamos falar agora de atomicidade, representação de moléculas. Por exemplo, eu tenho gás hélio, neônio, argônio, criptônio. É muito comum você ver aqui entre parênteses bem pequenininho um hélio. Significa dizer que o hélio é líquido.
Neônio, um G bem aqui assim entre parênteses, significa dizer que é gasoso. Se tiver um Szinho aqui, significa dizer que é sólido, ok? Que ali está representando junto com o símbolo químico o estado do elemento químico, tá? Então, substâncias monoatômicas são representadas por um único elemento químico, ou seja, só tem átomo de hélio, só tem átomo de neônio, um átomo só. Diatômicas, quando tem dois átomos, por exemplo, H2, N2, HCl, esse cara aqui é o ácido clorídrico, que você encontra no intestino ali, ó, na hora do almoço, responsável por fazer a digestão. É a substância com maior pH do corpo humano. Tá aqui no estômagozinho e tal, né, o HCl, certo? O monóxido de carbono, tá? Monóxido de carbono, extremamente tóxico. Foi esse cara aqui que matou aquela família lá no Chile, no apartamento, né? Monóxido de carbono. O cara vai perdendo a consciência, porque ele se liga ao ferro e aí você vai ficando sem oxigênio e vai morrendo. Certo? Tetraatômica. Por exemplo, o fósforo branco, P4, ó, P4, certo? Tem 4 elementos químicos na sua composição. E indeterminada, né? Que é o fósforo vermelho, carbono, grafite e metais. Indeterminada por quê? Porque nessa situação aqui é uma fileira de átomos, bilhões, zilhões de átomos do mesmo elemento químico, como o carbono, grafite e como o fósforo vermelho. Então, não dá para representar. Como é que eu vou representar bilhões de átomos? Não tem como, numa amostra de material. Então, a gente coloca assim, sempre entre parênteses, tá vendo? Metais, se eu pegar uma barra de ferro, lá eu sempre vou ter os mesmos átomos de ferro. Uma barra de prata, os mesmos átomos de prata, tá ok? Então vamos lá, vamos continuar. Opa, passei. Variedade alotrópica. Por exemplo, o que é essa variedade alotrópica? É a variação na arrumação dos átomos. É muito comum você ouvir falar, por exemplo, carbono, grafite. O que é o carbono, grafite? É um arranjo de átomos de grafite que a gente encontra no lápis. Como é uma variedade que tem muita abundância na natureza, é barato. Lápis é baratinho demais, barato. Quanto mais tem, mais barato. Carbono, diamante, já é uma variedade do carbono na natureza, né, que é oriunda daqui, certo? Mas que é difícil você encontrar, né? Eita, arrumasse uma pedrinha de diamante, já pensou? Carbono, diamante. Ou seja, eu tenho, nesse caso, são substâncias, são materiais, que são formados pelo mesmo elemento, mas a estrutura organizacional dos átomos e suas características químicas são diferentes, ok? Por exemplo, você usa o oxigênio a todo momento, né? O2, oxigênio, certo? É o mais conhecido. Ainda mais agora, que tem pessoas que estão morrendo por falta de oxigênio, né? Devido aos efeitos do coronavírus que causa sufocamento, né? Então, oxigênio, representação, O2. Ozônio, representação, O3. Oxigênio a gente usa para respirar. O ozônio Deus colocou lá em cima para formar um escudo que protege a Terra. Mas nós químicos também usamos para matar bactéria. Tá certo? Então, são substâncias formadas pelo mesmo elemento químico, porém tem estrutura organizacional molecular diferente, a representação é diferente e as suas características químicas são totalmente diferentes. Ninguém respira ozônio, né? Mas o oxigênio sim. Então é isso aí. Variedade alotrópica são substâncias que são formadas pelo mesmo elemento químico, mas que possuem estruturas e representações moleculares diferentes, características físicas e químicas diferentes. Ok? Show de bola! Bora agora falar de fenômeno químico, certo? Fenômeno químico. O que é um fenômeno químico? Vou te dar um exemplo aqui. Por exemplo, aqui nós temos o etanol, que é a representação orgânica do etanol. H3C, CH2OH. Vocês vão aprender isso aí no terceiro ano. Mais oxigênio, certo? Quando eu pego o etanol e coloco na presença do oxigênio e forneço energia, né, térmica, calor, ele vai entrar em combustão, tá aqui ó, combustão do álcool etílico,
vai me produzir 2 moléculas de gás carbônico e 3 moléculas de água. Então, o que é um fenômeno químico? O fenômeno químico transforma a natureza íntima da matéria, ou seja, o fenômeno químico, né, ele ocorre transformação da matéria. Como assim? Álcool é combustível usado para várias coisas, desinfetar, fazer um carro andar e assim por diante. Oxigênio a gente usa para respirar, para oxidar. Gás carbônico as plantas usam para fazer fotossíntese. E é o que os carros mandam para a camada de ozônio, aumentando o efeito estufa. E a água a gente usa para se hidratar. O que eu estou querendo dizer com isso? Isso aqui e isso aqui é totalmente diferente disso aqui. Ou seja, no início eu tinha álcool e oxigênio. Depois da reação química, eu obtive 2 produtos totalmente diferentes. Então isso é fenômeno químico. Tá? É a transformação total da matéria, obtendo aí produtos diferentes dos que foram usados no reagente. Tá? Ok? Por exemplo, vamos lá. Aqui eu tenho açúcar. Tá? Ó o açúcar. Branquinho, branquinho. Aí tu vai fazer lá um pudim, né? Pudim. Quando fizer, leva um pedacinho pro professor. Aí fazer o pudim, se derreteu, virou caramelo. E cara, isso aqui não volta mais. Não volta mais ser isso aqui mais não. Ou seja, aqui eu tive um fenômeno químico, tá certo? Uma transformação química, tá? Isso aqui agora é totalmente diferente do que eu tinha no início. Outro exemplo. Eu vou dissolver uma vitamina C na água, tá certo? Após ela se dissolver todinha, já era. Fenômeno químico, não volta mais. Aí ela pode se dissolver na água aqui, liberar oxigênio, tá? E assim por diante, tá? Vamos ver outro exemplo. Se eu pegar um papel e queimar, eu vou produzir gás carbônico, água e cinza, né? Totalmente diferente, é um fenômeno químico. Outro exemplo, um prego em processo de enferrujamento. Ferrugem é a junção do ferro mais oxigênio. Ou seja, eu vou formar óxido de ferro. Né? Dióxido de ferro. É uma substância, ferrugem é uma substância totalmente diferente de ferro. Tá certo? Ferro puro. Então, aconteceu um fenômeno químico. Tá certo? A queima de uma vela, por exemplo, parafina. Quem nunca brincou com aquele gotejar, né, nos outros, a parafina quente? A queima de uma vela também é um fenômeno químico, porque o hidrocarboneto aqui vai produzir luz, calor, né, água, CO2 e assim por diante. Tá? Leite se transformando em coalhada. É show de bola também. A coalhadinha também é bom, é geladinha. E faz tempo que eu não como isso aí, ó. Faz muito tempo. Mas o leite, as características químicas dele lá antes de virar coalhada é totalmente diferente. A coalhadinha tem um azedinho e tal, aquelas bactériazinhas, né? Mas o leite também tem, mas o sabor é diferente. Mas aconteceu um fenômeno químico. Ou seja, o processo que até virar coalhada ou queijo envolve várias reações químicas ou fenômenos químicos. Bora lá. Olha esse desenho aqui, ó. Faça no caderno. Pinta bacana. Fica show de bola, ó. Já falei para vocês. Fusão, sólido líquido, vaporização, condensação, liquefação, sublimação. Tá certo? Olha aqui nesse exemplo aqui, ó. Bora falar agora sobre mudanças de estado. Aqui eu tenho nitrogênio líquido que está passando de líquido para vapor, certo? Aqui líquido e aqui vapor. Nitrogênio líquido e CO2 também faz muito isso, certo? O rasgar o papel é um fenômeno químico ou físico? Rasgar papel é um fenômeno físico. Tu rasgou o papel, deixou de ser papel? Não. Então, fenômeno físico é quando não tem alteração da matéria. Se não alterou a matéria, então é fenômeno físico. Eu pegando um ímã aqui, você pegando um ímã e puxando uns preguinhos de metal, é um fenômeno físico ou químico? Físico. Deixou de ser ímã? Deixou de ser prego de ferro? Não. Então é um fenômeno físico.
a água no estado sólido. De repente você fornece calor e ela vira líquido. A pergunta é fenômeno físico ou químico? Físico. Deixou de ser água? Não, continua sendo água. O que mudou foi a mudança de fase. Tá? Vamos passar. Naftaleno, é muito comum colocar isso aqui nas gavetinhas para não criar mofo e expulsar as baratas. Ele vai deixar de ser sólido e vai virar líquido. Vai deixar de ser naftalina? Não. Só mudou de sólido para gasoso. E aí é uma mudança de estado físico, é um fenômeno físico. Tá certo? O Sol, por exemplo, é um processo de fusão do hidrogênio, né? E gera uma matéria que a gente chama de plasma. Plasma. O que é o plasma? É um estado intermediário entre sólido e líquido. Antes tínhamos as TV de plasma, ainda tem, né? Hoje eu tenho uma TV de plasma, certo? Mas o negócio foi ficando mais tecnológico, né? Agora é LED, é QLED.